Temos tido reuniões assim, um alcance muito poderoso. Você também que quer nos conhecer, pode ir pelo Instagram, né, botar uma mensagem lá no privado ou na página do Face também, que eu, pastor Rodrigo Costa, tenho o prazer de lhe atender e orar pela sua vida. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, com os irmãos, né? Aqui está lá em Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, versículo de 1 a 8. Né, eu dei o tema dessa palavra de as cidades refúgio. Está lá em Josué 20, versículo 1. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali, olha o que o Senhor diz, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Versículo 4, Josué, versículo 20, verso 4. E, fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e a exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, uma pessoa mata uma outra, né, sem querer, e o Senhor mandou por intermédio de Moisés criar cidades de refúgio para que essas pessoas elas fossem refugiadas lá por causa do vingador, da pessoa que ia vingar do sangue. Versículo 5: se o vingador do sangue o perseguir, não lhe encontrarão nas mãos do homicida, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Verso 7. Designaram, pois, solenemente 6 cidades: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, que é Hebron, né, mais conhecida, na região montanhosa de Judá. Além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Então, como eu disse, né, eu gostaria de ministrar sobre essas cidades, porque elas foram estabelecidas por Deus, através de Moisés, para oferecer um escape àquela pessoa que estava sendo sentenciada por um crime que ela cometeu sem querer. Então, de certa forma, esse é um assunto que diz respeito a todos nós aqui, diz respeito a você aí também, porque todos nós, de uma certa forma, estávamos sentenciados à morte. Né? Na lei nós estávamos sentenciados à morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sentenciados a isso. Então, a nossa reflexão hoje é: por que as cidades refúgio elas eram tão importantes para Israel? O que elas significam para nós hoje? E que lições a gente pode aprender? A primeira lição, né, em primeiro lugar, as cidades refúgio elas falam da salvação de Cristo. As cidades de refúgio, elas apontam para Cristo. Porque Deus ordenou que em todo Israel fosse estabelecida essas cidades, ok? E a cidade de refúgio, ela era um abrigo, um apoio, uma proteção para uma pessoa que tivesse cometido um homicídio não intencional, né? Conforme o Senhor estabeleceu lá em Números 35, verso 22 a 29. Não vou ler agora, por causa do nosso tempo, mas depois você pode conferir Números 35, 22 a 29. Então Deus estabeleceu o processo de como essas cidades deveriam funcionar. Deus estabeleceu esse processo. Primeiro, as 6 cidades de refúgio elas foram espalhadas por todo o país para que ninguém estivesse muito longe de uma delas. Okay? Está lá em Josué, capítulo 20, verso 7. Nenhuma tribo estava muito longe do local de segurança dessas cidades. Essas cidades elas eram acessíveis, né? Eram cidades que tinham acesso. Algumas estavam localizadas sobre um monte
para que fossem ainda mais visíveis. Você vê que eu li no texto, todas elas estavam localizadas em região montanhosa. Segunda coisa, a tradição bíblica diz que os sacerdotes se certificavam de que as estradas que conduzissem para as 6 cidades estivessem sempre em boas condições, né? Quem mora aqui em São Luís entende o que é isso, de ruas estarem em bom acesso, né? Glória a Deus, aleluia. Então os sacerdotes, eles verificavam para ver se o acesso a essa cidade, se as ruas, as estradas, elas estavam em boas condições, se havia sinalização para indicar essa cidade de refúgio. Os rabinos, eles dizem que as portas dessa cidade nunca eram fechadas. Nunca. E isso é muito poderoso, irmãos. É uma figura de Cristo muito poderosa, porque o caminho para a cidade estava ali. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceira coisa que o Senhor estabeleceu, o assassino, ele deveria ir imediatamente para a cidade de refúgio mais próxima. Então o assassino tinha direito de entrar em uma dessas cidades, ninguém podia proibir. Quarto, por outro lado, os familiares da vítima tinham o direito de matar o assassino enquanto esse não estivesse dentro da cidade. Então, o camarada matou, os familiares dele poderiam matá-lo se ele não estivesse dentro da cidade de refúgio, né? Outra coisa, o assassino deveria permanecer dentro da cidade de refúgio. Se ele saísse dos limites, ele corria o risco de um parente pudesse assassiná-lo, matá-lo, né? Quem poderia ser abrigado nessa cidade de refúgio? Quem poderia estar lá? Somente aquele que sem querer matasse uma pessoa. Era para aquele que não tinha premeditado crime algum, que não tinha cometido com intenção. Então veja, irmãos, as cidades de refúgio, elas foram designadas para uma situação, para essa pessoa que cometeu esse crime sem querer, né? Sem ser intencional. Mas a cidade de refúgio, ela era somente para quem pecou sem intenção. Quero repetir isso aqui, que é muito importante. Como ela se aplica a nós? Como é que se aplica à nossa vida? Você sabe, Lucas 23, 34 diz assim, Jesus orou, né? A oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então eu vou repetir mais uma vez o que eu disse. A cidade de refúgio era somente para quem pecou sem intenção. Como ela pode se aplicar a nós se muitos dos pecados que cometemos são voluntários, né? Nós cometemos pecados voluntários. Aqui é que entra a graça, né? Uma maravilhosa graça do Senhor. Porque, como eu disse, Jesus lá na cruz bradou o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqui nós temos algo, irmãos, realmente maravilhoso. Na cruz, o Senhor Jesus colocou todos os nossos pecados na categoria de não intencionais. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é maravilhoso, irmãos, porque praticamente todos os nossos pecados, eles são intencionais. Você sabe disso. Se o refúgio fosse apenas para os não intencionais, como é que nós poderíamos achar refúgio em Cristo? Como é que a gente poderia estar em Cristo? Mas agora, esse refúgio, Cristo, ele é para todos. Amém, irmãos? Amém. Diga assim, em Cristo, eu estou refugiado. Aí vem o apóstolo Pedro e também disse que os judeus, né, mataram Jesus por ignorância. Atos capítulo 3, verso 17, Pedro disse, Tissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Então Pedro diz aqui que o pecado foi por ignorância. Ele disse que o pecado foi involuntário. Todos nós fomos colocados na mesma condição. Isso é muito maravilhoso. Na condição de pecador involuntário. Todos nós hoje temos acesso a essa cidade de refúgio. E aí, uma vez que a pessoa entrasse ali, o vingador não podia mais tocar nela. O vingador pode não mais tocar em você. Por quê, pastor? Porque você e eu, nós aqui estamos em Cristo. Amém. Diga assim, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo,
O sangue do Cordeiro é sobre a sua vida. Amém. Você está em Cristo, por causa dele, por causa que ele fez no Calvário. Nós somos perdoados, nós somos sarados e curados de toda enfermidade. Amém. Não pode nos tocar. Aleluia. Amém. Segundo lugar, as cidades refúgio, elas falam da missão da igreja. Essas cidades refúgio, elas apontam para Cristo, né, para a salvação de Cristo, mas apontam também para a missão da igreja. Um aspecto alegórico das cidades refúgio é que elas são uma representação da igreja local. Isso é muito importante para você que está nos ouvindo. Irmão, deixa eu falar algo aqui nessa noite. Quando aconteceu o Pentecostes, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando Jesus profetizou sobre a igreja, lá em Mateus capítulo 16, primeira vez na Bíblia onde aparece a palavra igreja, foi quando Jesus, naquele diálogo com os seus discípulos, estavam reunidos eles no mesmo lugar. Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles disseram vários nomes. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito. Aí o Senhor Jesus diz: ali foi assim a profecia sobre a igreja, né? Te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então foi a profecia. Mas quando foi a inauguração da igreja? Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Certamente há uma intenção maligna hoje do inferno para fazer com que a igreja não se reúna. Preste bem atenção. Veja que a maioria das manifestações bíblicas, o povo estava reunido no mesmo lugar. Então o inimigo quer brecar isso, quer parar isso. Mas se há mais de 2000 anos ele não conseguiu, não é hoje que ele vai conseguir. A igreja vai continuar se reunindo. Vai continuar se reunindo. Então, um aspecto das cidades refúgio, esse aspecto alegórico, é que elas são uma representação da igreja local. Cada igreja local espalhada pelo mundo é uma cidade refúgio. Como diz aquela música lá do Fernandinho, que soldado, né? Não existe soldado sem quartel. Essa conversa de Deus sim e igreja não é coisa de mente fraca, irmão. A ideia do cão. Nós temos que estar juntos, temos que congregar, você tem que orar. Nós vamos declarar para que essas restrições terminem, para que a nossa vida volte ao normal. Então você precisa saber que a igreja local, ela é uma embaixada do céu. Né? Uma coisa boa a respeito de embaixada é que elas não vivem de acordo com o país ou o embaixador que nela está, ela não vive de acordo com o país. Por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos lá no Zimbábue, ele vive de acordo com a riqueza dos Estados Unidos. Então o Zimbábue é um país que nós conhecemos, né, de pobreza, não é tão rico quanto os Estados Unidos. Mas o embaixador americano lá no Zimbábue, ele vive como se tivesse, né, vivendo nos Estados Unidos. Ele não depende do recurso de Zimbábue. Então preste atenção. O Josué, capítulo 20, versículo 7 e 8, nos fala o nome dessas cidades. Deixa eu te falar outra coisa. A plenitude de Cristo. Nós que estamos aqui, você que está aí, repita isso comigo. A plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo está na igreja. está na igreja. E querido, quando eu falo de igreja, evidentemente que eu não estou falando daquelas 4 paredes onde nós estamos. Lá é o prédio da igreja, o local físico, não é? Nós somos a igreja, ok? Nós somos a plenitude de Cristo, onde encontramos a sua graça, onde fluímos os dons espirituais, onde flui a cura, a libertação, onde somos cheios do Espírito, ok? Essa é a provisão de Deus para nós. Onde é que a pessoa encontra isso? Somente na igreja. Somente na igreja. Aleluia. A igreja é o lugar da presença de Deus. Então nós precisamos ter o mesmo amor. Então lá em Josué, capítulo 20, verso 7, o Senhor dá um nome lá, o significado de cada uma dessas cidades. Você sabe que na Bíblia o nome tem um significado muito importante, né? Nenhum nome está ali por acaso. Então vamos lá. Nós temos o significado da primeira cidade, Cádiz. A palavra Cádiz é Kadesh, que significa lugar santo ou justiça. A igreja é um lugar de santidade, de glória. Amém, irmãos? Amém. A igreja é um local de perdão imerecido, de misericórdia para o pecador. A igreja é um lugar de graça
onde superabunda, né? Graça superabundante. A igreja é o lugar daqueles que foram justificados pela fé. Então o refúgio chegava o refugiado, ele chegava cheio de culpa no cartório, como diz a expressão, né? Chegava cheio de culpa no cartório, cheio de culpa, né, no SPC, no Serasa, ficha criminal, mas na cidade refúgio, ninguém lembrava da culpa dele. Aleluia, irmãos. Nós somos perdoados. A segunda cidade era a cidade de Siquém. Siquém significa um refúgio para o cansado. A palavra Siquém significa costas, né? Ou ombro. O ombro. Está lá em Isaías 9:6. Você sabe, o nosso pastor Aloysio e nós, pastores, sempre citamos o princípio da primeira menção. A menção, né? Esse princípio hermenêutico é muito importante. Lá em Isaías 9:6, diz que o governo está sobre o ombro do Senhor. Que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Não é? Então, a propriedade da igreja, daquele que lidera, do príncipe da paz, é carregar a ovelha. Jesus é o bom pastor. Não é isso que diz a Bíblia? Na parábola da ovelha perdida em Lucas 15, quando o Senhor encontra a ovelha, ele coloca ela onde? Nos ombros. E leva de volta para a aprisco. Jesus é aquele que coloca você nos ombros para levar você de volta para casa. A igreja é um lugar de aprisco. Amém, querido? Amém. Terceiro, fala da cidade de Hebrom. A palavra Hebrom significa um abrigo para o desabrigado. Que a palavra Hebrom significa associação ou comunhão. Né? Hebrom, ela era cercada de vinhedos e olivais. Também a água ali em Hebrom é muito abundante. Deixa eu te falar, a igreja é o lugar da comunhão da família com o Pai. Amém, irmãos? Amém. É o lugar onde nós desfrutamos de plenitude da riqueza de Cristo. A igreja é o lugar de comunhão com os irmãos, estarem juntos. Por isso que eu disse que é um dos propósitos de Satanás é afastar o povo de Deus, não os reunir. Né? A Bíblia diz que é precioso. Ministramos um tempo atrás, aonde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quarto, né, tem a cidade de Bezé, que significa centro de acolhimento para os fracos. Bezé significa também castelo ou fortaleza secreta. Deixa eu te falar, para cada um de nós aqui, a igreja é um lugar de refúgio e proteção contra o inimigo, exatamente como uma cidade de refúgio. Amém, irmãos? Amém. Exatamente. No meio desse deserto, no meio dessa pandemia, irmão, no meio dessas notícias todas, dessa enxurrada de notícias, havia uma cidade para a pessoa se refugiar, né? Para a pessoa que cometeu aquele crime. Hoje, há um lugar também onde nós podemos estar refugiados, que é no meio da comunhão dos irmãos. O texto também fala da cidade de Ramote. Ramote significa altura. Na igreja, encontramos refúgio e caminhamos nos lugares altos. Tem até uma canção que diz que o Senhor nos faz, é um texto também, Ele nos faz andar em lugares altos. A igreja nunca é nos lugares baixos, é sempre nos lugares altos. Por quê? Porque o Senhor nos faz andar assim. Repita comigo, você que está me ouvindo, os irmãos aqui, diga: Deus me faz. Deus me faz andar em lugares para os aflitos. Golã significa a sua prisão, né? Significa a sua prisão é a sua alegria. Ou feliz por ser prisioneiro. Parece um paradoxo disso, né? Antagônico. Mas o que significa Golã? Golã significa feliz por ser um prisioneiro, feliz por estar preso. Para o mundo, deixa eu te falar, estar na igreja é uma prisão. Eu acho que a maioria aqui já deve ter escutado isso, né? Ela fala: você é crente, você não pode isso, crente não pode nada, crente está preso. Para o mundo, estar na igreja é uma prisão. Mas para nós, estar na igreja, viver a vida da igreja, servir ao Senhor é um privilégio muito grande. Amém. Na cidade de refúgio, quais eram os riscos que o prisioneiro tinha? Ele tinha o risco de comer o melhor da terra. Esse era o risco dele, olha que maravilha. Ele tinha o risco de comer a melhor carne, ele tinha o risco de beber o melhor vinho, de ouvir a melhor música, ele corria o risco de estar protegido. Isso é algo poderoso, irmão. Então o que significa cidade? Refúgio. Elas apontam para Cristo, para a salvação em Cristo. Elas apontam para a vida da igreja, né? Elas apontam, como eu ministrei agora, elas falam da missão da igreja. E terceiro,
E último lugar, a palavra dessa nossa célula online hoje. As cidades de refúgio, elas falam, eu quero que você aguce o seu ouvido espiritual aí, né? Você que está me ouvindo, sei, nós que estamos aqui, que as cidades de refúgio, elas falam do tipo de vida que o Senhor tem para nós. Qual o tipo de vida que o Senhor tem para nós? As cidades de refúgio, elas pertenciam aos sacerdotes e levitas, né? Naquele tempo, eram eles que serviam a Deus, sacerdotes e levita. E aí eu abro um parênteses aqui, porque hoje as pessoas dizem que levita é só o cara que toca, né? Os músicos estão lá na equipe de louvor, eu toco, o Júnior toca, Daniel, a Andressa canta, né? Os irmãos estão aqui na equipe de louvor. Aí o povo diz, e você é levita? Levita é todo que serve ao Senhor. O camarada da mesa é o levita, o porteiro é o levita, o faxineiro é levita, o que toca é levita. Então naquele tempo, né, no tabernáculo ou no templo, só os da tribo de Levi serviam ao Senhor. Por isso levita. Ok? Então naquele tempo eram eles que serviam a Deus tempo integral. Hoje, todos nós fomos feitos sacerdotes. Amém, irmão? Amém. Né? Todos nós aqui. Você é um sacerdote, sacerdotisa, sacerdote. A Bíblia diz que nós fomos feitos assim. Hoje, para nós, todos nós fomos feitos sacerdotes. Cristo nos fez sacerdócio real. Repita comigo. Eu sou em Cristo, sacerdócio real. Sacerdócio real. Então, para morar na cidade de refúgio, tinha que ser um sacerdote. Mas quando alguém cometia um crime, ele também ia morar na cidade de refúgio. E aí, a partir de então, ele passa a viver da mesma forma que um sacerdote vivia. Está me entendendo? Os sacerdotes viviam lá. Quando o criminoso ele entrava na cidade de refúgio, ele então passava a viver da mesma forma que o sacerdote. Eles se vestiam com o mesmo tipo de roupa, comiam a mesma comida, desfrutavam do mesmo ambiente. E como era a vida dos sacerdotes na cidade de refúgio? Eu quero concluir essa palavra falando para você. Primeira coisa, os sacerdotes, eles moravam nas melhores cidades. Eu estou falando para você que a cidade de refúgio aponta para o estilo de vida que Deus quer para nós, viu, irmãos? Os sacerdotes moravam nas melhores cidades. As cidades dos levitas, na sua maioria, ficavam nas montanhas e eram melhores cidades. Ou seja, a pessoa comete o crime e no final ela sai ganhando, porque a cidade do levita era a melhor cidade. Era edificada sobre um monte. O que eu quero dizer? Dessa maneira, o pecador saía ganhando, porque as cidades dos levitas eram todas ricas. O que Deus quer para nós hoje, irmãos? Que nós venhamos a ser prósperos. Deixa eu declarar para você, para nós aqui, irmãos, nesse tempo de crise, de pandemia, de notícia, Deus vai guardar o seu trabalho, Amém. Deus vai guardar as suas finanças. Amém. Você vai ser guardado em nome do Senhor Jesus. O seu salário vai ser guardado. Eu declaro nessa hora sobre todos os patrões, empresas, onde os filhos de Deus são estabelecidos. Por que você está falando isso, pastor? Porque as cidades de refúgio, elas estão na Bíblia. E elas apontam para o estilo de vida que Deus quer para nós. O sacerdote e o levita viviam na melhor cidade. Segunda coisa, os sacerdotes e levitas vestiam apenas linho, que era a melhor roupa daquela época. O linho é uma grande invenção de Deus, pois ele mantém você aquecido do frio e deixa o frescor no calor. Só os sacerdotes vestiam linho. E aí, mais uma vez, o homicida entrava ali e ele vestia o linho. Vestia o linho. A palavra de Deus diz que o linho são os atos de justiça dos santos. Nós estamos vestidos de Cristo. Nós estamos revestidos de Cristo. Eu quero declarar sobre os irmãos aqui, declarar sobre a sua vida. Você está revestido de Cristo. Amém. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, peste nenhuma chegará à sua vida, à sua casa, à sua tenda, meu irmão. Terceiro, os sacerdotes e levitas também adoravam a Deus e ministravam com músicas e instrumentos. Falei isso ontem na live de quarta-feira, que eu tenho ministrado sobre louvor. Quarta-feira que vem vou falar sobre isso também, sobre louvar. Não é? O linho é uma grande, os levitas, eles eram habilidosos para tocar instrumentos. Então a cidade era cheia de música, de festa, de adoração, de louvor, meu irmão. E aí o culpado, o homicida, entrava na cidade de refúgio. Quando ele entrava na cidade de refúgio, o que ele tinha que fazer? Louvar ao Senhor. Eu não sei que tipo de palavra tem saído da sua boca, ou do lado dos irmãos. Eu quero convidar você nessa noite a louvar o Senhor, meu irmão. Abra a sua boca para louvar o Senhor, dê graça. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças.
O salmista diz, em todo tempo eu estarei louvando ao Senhor. Sabe, não deixa o inimigo fechar a sua boca, não deixa o inimigo afetar, atacar a sua mente, querido. Nós estamos nessa cidade de refúgio, nós estamos em Cristo. Amém. Em Cristo precisa haver um louvor nos nossos lábios. Quarto, os sacerdotes também comiam a melhor comida. Naqueles dias as pessoas não comiam carne todos os dias. Elas comiam pão, trigo, grãos. Carne era ocasional. Os sacerdotes, porém, comiam a melhor carne, porque as ofertas movidas e alçadas eram para ele. Os levitas comiam do melhor, porque eles eram sacerdotes também. Eles recebiam as ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, todas elas. Agora, por que eles tinham esse nome? Porque quando a pessoa vinha trazer essa oferta ao Senhor, só aceitava duas partes, não é? Os levitas, eles comiam do melhor, porque eram dos sacerdotes dois tipos de oferta. Duas ofertas, elas eram do sacerdote. A oferta pacífica e a oferta de gratidão. Ok? Por que elas tinham esse nome? Porque quando a pessoa vinha trazer a oferta do Senhor, só aceitava duas partes. O peito e a coxa. Então, você que come frango, sabe muito bem que o peito eu não cozinho, né? Mas a gente sabe comer, né? Então, você sabe que o peito é a parte da galinha boa de se comer. A coxa também, não é? Então, veja só, sacerdote levita comia isso. Quando o sacerdote movia e alçava a oferta, ele estava fazendo o símbolo da cruz. Olha que coisa interessante. Ou seja, oferecendo Jesus, o Senhor Jesus. Quando temos uma oferta movida e outra levantada, temos a imagem da cruz. Então, querido, na cidade de refúgio, os sacerdotes, eles comiam o melhor. Da mesma forma, eu quero profetizar e declarar: o pão não vai faltar sobre a nossa mesa. Amém. A comida não vai faltar sobre a sua mesa. Recursos não vão faltar. Quinto lugar, letra E aqui na minha palavra. Aquele que se refugiava ficava na cidade até a morte do sumo sacerdote daqueles dias. Depois que o sacerdote morria, ele retornava para a sua própria cidade. Então seria triste se ele chegasse ali e apenas um mês depois o sumo sacerdote morresse. O vingador estava lá fora esperando ele. O homicida entrava na cidade de refúgio. Se o sumo sacerdote morresse, o homicida ele tinha que voltar. Então, se ele tivesse ali um mês, o sacerdote um mês morria, ele tinha que sair. Quem é que estava lá fora esperando ele? O vingador. Ok? Mas nesse ponto há uma grande diferença, irmãos. Porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele vive eternamente. Amém, querido? Ele vive. Hebreus 6:16 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, na cidade de refúgio, na antiga aliança, o sacerdote morria, o sumo sacerdote morria. Mas na nova aliança, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele vive para sempre. Amém. Ele vive eternamente. Amém. Se o nosso sumo sacerdote vive para sempre, então nós somos abençoados eternamente. Amém? Amém. Somos abençoados eternamente, perdoados eternamente. O sangue do Senhor, a graça do Senhor, ela é sobre nós. Amém. E o texto diz que o Senhor era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu te falar algo. Enquanto viver o sumo sacerdote, o vingador, não pode tocar na nossa vida. Enquanto vive um sumo sacerdote, não pode tocar. Por isso que eu profetizo e declaro para você a palavra do Senhor nessa noite, irmão. O nosso sumo sacerdote, o nosso advogado está sentado agora à direita do Pai, intercede por nós. Nós temos a vida dele dentro de nós. O nosso sacerdote, que é Cristo, ele está vivo. Ele vive para sempre. Amanhã o mundo todo celebra a Páscoa. Ele morreu, mas ao terceiro dia, naquele domingo, ele ressuscitou. Eu quero dizer para você, o túmulo está vazio. A tumba está vazia. Se você for lá em Israel, onde eu fui, lá no Jardim do Sepulcro, você vai encontrar lá no sepulcro de Jesus, escrito em inglês: ele não está aqui, porque ressuscitou. Amém. Sabe que dia o vingador vai poder pegar você? Sabe que dia o vingador vai poder tocar a sua vida? Sabe que dia peste, problema vai poder tocar na sua vida? Nunca mais. Nunca mais. Porque a lei determinou assim: você está salvo na presença de Deus. Amém. Nós estamos salvos porque Cristo derramou o seu sangue.
O Cordeiro, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós estamos salvos, guardados, porque somos igreja, a igreja do Senhor, a propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos guardados porque a cidade refúgio, ela fala do estilo de vida que Deus quer para nós. O estilo de vida que o Senhor quer para nós não é um estilo de vida de medo, de opressão, de perseguição. Não é. Quero que você se levante nessa noite, declare aí onde você está, nós aqui, nós possamos declarar, como o Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive. Hoje, irmãos, nós vivemos dias, um tempo que os cristãos precisam ter essa palavra de fé, essa confiança. Tire os versículos que você leu a sua vida toda, tira da teoria, irmão, coloca na prática hoje, em nome do Senhor. Amém. Traz a prática para a sua vida, confessa a palavra de Deus, diga, eu estou refugiado, eu sou um refugiado. Aleluia. Por quê, pastor? Porque ele vive, porque nós somos guardados. Amém?